Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações aí sobre banco de dados Oracle para te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui do nosso canal. Então vamos lá, pessoal, se você não está sabendo, aviso importante aqui, está rolando essa semana a nossa maratona Oracle Database com vários sorteios em várias aulas. E vai rolar um sorteio hoje, tá? Tá rolando um post oficial lá no LinkedIn, onde se você marcar 3 amigos, você pode estar concorrendo aí a ser sorteado e ter acesso aos simulados das provas de OCP, a prova 082 e 083. Muita gente me pede esses simulados, até mesmo se a gente compra individualmente, a gente não vende individualmente esses simulados, a gente fornece ele para os alunos, tá? Mas a gente vai fazer um sorteio realmente para quem tiver na aula 4 da Maratona Oracle Database hoje ao vivo, tá? Então se prepare realmente que vai ser algo incrível. A gente vai falar hoje sobre new features 19.6, sobre performance, mostrar muitas novidades aí que muitas pessoas nem sabem que dá para utilizar no ambiente on-premises e às vezes acham que são recursos exclusivos lá do Autonomous Database, mas na verdade são novas features do Oracle 19c. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, habilite as notificações aí, porque toda semana está saindo vídeos novos por aqui. Vou responder uma dúvida aí que aconteceu nas aulas da maratona, né, sobre o Oracle XE, né? Primeira coisa eu quero realmente trazer para vocês o que é esse Oracle XE, né? Se realmente vale a pena e para que você entenda de forma mais profunda o que é esse cara e em quais situações que você pode realmente estar utilizando. Vamos lá. Primeira coisa, o que é o XE, né? É o Express Edition, tá? Então, quando a gente está falando do Oracle XE, a gente está falando de uma versão Express Edition, que é uma versão gratuita, tá? Então, a gente está falando de uma versão gratuita, uma versão bem de entrada, onde você deve utilizar essa versão de forma bem específica, tá? É uma versão que ela tem várias limitações, tá? Então eu quero até falar aqui para vocês sobre isso. Primeiro, a respeito de suporte, né? Você não tem um suporte específico de poder abrir um ticket, né? Como é uma versão gratuita, você tem limitações a nível de suporte. Mas você pode pesquisar aí por perguntas e respostas já existentes num fórum, tá? Então não é um ticket que você vai ter um retorno rápido. Muitas vezes é um fórum que pode ser respondido, pode não ser respondido, mas não tem um critério em si de suporte, tá? Então, muito cuidado para você de como que você vai utilizar o Oracle XE, tá? Você não consegue abrir um service request, né, um SR no Oracle Support, somente para os produtos realmente mais avançados e pagos, tá? Então, se tiver um Enterprise Edition, um Standard Edition, ou serviço de nuvens, aí você pode abrir o service request, tá? Sobre a questão de patches, né? É importante a gente poder falar sobre isso, né? Não são liberados patches aí para o Oracle XE, tá? Então, se você realmente quer ter uma versão que ela tem correções aí de patch de segurança, etc., cara, você realmente tem que pensar numa versão Enterprise Edition ou Standard Edition 2. Beleza? Se você pode utilizar, por exemplo, fazer uma instalação do XE no Docker, sim, é possível você utilizar uma imagem do Linux Docker e utilizar a questão do Oracle XE. Você pode utilizar também no VirtualBox sem nenhum problema. E você tem algumas limitações aí de recursos quando você está utilizando o XE. Atualmente o XE está na versão 18C, tá? Então ele está numa versão não tão atualizada assim, tá? E ele oferece suporte para 3 PDBs, tá? Então, a pergunta que nós recebemos, né, era se é possível utilizar multitenant no Oracle XE. Sim, o multitenant está a partir da versão 12, o XE está na versão 18, tá? E você pode criar ali a base de 3 bancos de dados aí plugáveis, pluggable database. Beleza? Você tem aí 2 CPUs para processos em primeiro plano, tá? Então você pode utilizar até 2 CPUs. São limitações que nós temos. Você pode utilizar até 2 GB de RAM, tá? Então, se o seu banco de dados precisa de uma memória maior, você precisa realmente pensar numa versão paga, tá? E você tem 12 GB de dados para você conseguir utilizar esse disco, tá? Então, você realmente tem alguns recursos ali disponíveis que podem ser utilizados. O XE, para alguns cenários, pode ser interessante, tá? Então, o que você tem que pensar que está incluído? Está incluído o multitenant, né? Você tem o isolamento aí de PDBs,
que é algo bem interessante. Você tem o in-memory, você pode utilizar aí para análises avançadas de business intelligence e relatórios em tempo real. Você pode utilizar até algumas questões de particionamento, análise avançada aí, por exemplo, como data mining e etc. Você tem segurança, tá? Então você pode utilizar os seus dados aí de forma confidencial, utilizando aí o Transparent Data Encryption e etc. Então tem alguns recursos de segurança que você pode estar utilizando, mas você tem realmente algumas limitações, né? De 12 gigabytes de dados para armazenamento, de 2 GB de RAM para o banco de dados, até 2 threads para o CPU e até 3 bancos de dados PDBs. Beleza? Por que você utilizar o XE, né? Pode ser utilizado por, como eu sempre falo, né? Quando a gente está falando de banco de dados, não é só a questão do DBA que precisa estudar, né? Ele pode ser utilizado por desenvolvedores, tá? Que tá fazendo aí os seus primeiros testes aí, tá estudando algum projeto de desenvolvimento, cara, você pode utilizar o SQL nativo ali do Oracle, você pode conectar aí um SQL Developer no Oracle XE sem nenhum tipo de problema. DBAs, né? Você pode começar a dar os seus primeiros passos ali de arquitetura multitenant. Educadores, então você realmente é um professor e você pode indicar para os seus alunos para você utilizar livremente o Oracle XE, tá? Sem custo de licenciamento, fácil de instalar, etc. Cientista de dados, então tem muita coisa interessante aí quando a gente fala de ciência de dados. É um fornecedor de software independente, você pode, inclusive, utilizar essa versão de entrada para um software específico, tá? Não tem nenhum tipo de problema, você pode distribuir junto com o seu software, etc. Tá? Então, o XE ele é adequado aí para realmente projetos iniciais, independente aí da sua linha que você utiliza banco de dados, tá? E outros pontos importantes da gente falar um pouco mais sobre o XE, né? Você pode utilizar o Oracle XE em produção? Sim, o ambiente do XE ele não restringe aí onde você pode ser implementado, tá? Pontos importantes, ele não tem patch, e incluído patch de segurança, então é um ponto crítico para você utilizá-lo em produção, tá? Então, se você realmente pensa em ambientes produtivos, você até pode utilizar em produção, mas a Oracle recomenda utilizar realmente as versões aí, Enterprise, Standard ou serviços em nuvem, tá? Então, esses são pontos importantes. Se você precisar atualizar, por exemplo, um Oracle XE do 11 ou da versão 10 para a versão 18, você pode utilizar a funcionalidade do export-import do Datapump para transferir os seus dados do antigo para o novo, tá? Então, existe sim essa possibilidade. Então, são pontos importantes que você precisa saber. Beleza? Então, basicamente, isso que eu queria trazer para vocês a respeito de algumas particularidades do Oracle XE, tá? Sim, você tem o multitenant lá, o recurso básico. Lembrando que o multitenant, pessoal, ele é uma option, tá? Então, muitas vezes na versão Enterprise Edition mesmo, se você não tiver a option do multitenant, você vai ter as mesmas limitações aqui, por exemplo, do XE, né? De criar somente até 3 PDBs para um container, tá? Então, você tem realmente essas questões, essas limitações se você não tem a Option, tá? E dá para você utilizar o XE na versão 19? Não, o XE não está disponível na versão 19, tá? E o que você precisa saber? A Oracle, quando veio com essa iniciativa de cloud, né? Ela tem realmente a questão do Autonomous Database, que eu acredito que seja um cara que vai, inclusive, substituir realmente o XE. Eu acredito que o XE ele não vai ter uma continuidade. Eu não li nada oficial sobre isso, mas pelo que a gente está vendo, né? Só o fato de você poder criar dois bancos autônomos databases na conta gratuita da Oracle Cloud, né? Isso já é um incentivo gratuito também, que você tem vários recursos aí, até melhores, né, na versão 19C dentro do Autonomous Database. Então, se você pensa em utilizar a versão 19, cara, já pensa em criar um banco de dados autônomo gratuito lá na Oracle Cloud, que ele pode ser um cara mais atualizado e com mais opções aí de forma gratuita para você utilizar o Oracle 19C. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, um pouquinho aí sobre essa pergunta. Se é possível utilizar um multitenant no Oracle XE, sim, existem várias limitações. Lembrando, pessoal, se você está estudando para certificações, né, é importante que você estude as features, né, da versão Enterprise, as options, etc. Então, não tem nenhum tipo de problema você criar um laboratório, né, utilizando o VirtualBox, por exemplo, e fazer uma instalação da versão Enterprise para poder, de fato,
explorar as features, o que cai na prova de certificação, e depois você deleta aquele ambiente e pode, realmente, não tem nenhum tipo de problema de licenciamento. Você pode realmente criar um laboratório ali por tempo específico para você testar algumas coisas, depois apagar a VM e você não tem problema de licenciamento. O que você não pode utilizar é realmente dentro das empresas, ambientes produtivos, de realmente instalar um Oracle Enterprise sem ter o licenciamento. Isso realmente pode ser um problema muito grande. Tá? Então, se você realmente está dentro das empresas, muitas vezes o Oracle XE pode ser uma opção para poder fazer um teste básico ali de algumas coisas. Lembrando que ele tem algumas limitações. Se você quer a versão 19, você pode realmente utilizar o Autonomous Database. Beleza, pessoal? Então, isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho respondendo algumas perguntas aí que está rolando na nossa maratona. Fique ligado que hoje, às 20 horas, vai rolar nossa aula 4, falando sobre new features e performance com cenários reais na prática aí para você aplicar no dia a dia. E fique ligado também que essa experiência aqui vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict, se você estiver usando Android. Então, assine o DBLSM também nas plataformas de podcast para você não perder nenhum dos nossos conteúdos por aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.